livro do profeta Ageu, nós vamos ler do verso 5, 6 e 7. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais pouco semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Amém? Feche seus olhos, oremos. Senhor, aqui está a tua palavra, ministrada ao profeta Ageu 2.500 anos atrás, mais ou menos, mas que hoje também chegou até nós, porque há lições que tu desejas nos ensinar. Fala conosco, Senhor. Nós queremos aqui ouvir a tua voz, nós queremos sim que a tua palavra venha penetrar no nosso coração e venha resultar em atitudes que te agradam, glorificam o seu nome e também, consequentemente, resulta em bênção para nossas vidas, nossas casas e nosso ministério. Assim pedimos, Senhor, que cada coração não venha estar reticente, não venha estar bloqueado, mas venha estar aberto para receber o teu alimento. Pedimos isso no nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã, mas mantenha o seu coração aberto, mantenha a sua mente atenta ao que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Estamos no dia 16 de janeiro de 2016. E nós sabemos que virada de ano é momento de muitas frases bonitas, de muitos desejos, um para o outro, que realmente suprem a nossa vontade, a nossa expectativa, e a gente fala, olha, 2016 vai ser um ano de muita bênção, vai ser um ano de muita vitória, vai ser um ano de muito sucesso para você. Isso é bom, isso faz parte, isso deve ser feito, mas na realidade nós sabemos que nem todos os desejos serão realizados. Nós sabemos que nem todas as expectativas serão supridas e nem todas as vontades que nós queremos para o ano vão acontecer. Nós sabemos que muitas das expectativas dos projetos serão frustrados. E se tem uma característica que faz parte de muitas vidas, os nossos dias, é a frustração de sonhos, de projetos que muitas vezes começaram lá atrás, mas nunca foram alcançados. No ano passado, por volta, acho, de setembro, agosto, setembro, entrou ali no gabinete uma senhora e começamos a conversar, e ela tinha um profundo lamento, e ela dizia: pastor, 19 anos, eu e o meu marido, nós temos dado tudo de nós, pela nossa empresa, nós temos dormido pouco, nós temos esforçado, nós temos aberto mão de privilégios, para que tudo dê certo, e são 19 anos que a gente tem feito isso, e quando nós olhamos para o início, olhamos agora, parece que tudo foi em vão, parece que cada suor não valeu a pena, e aquilo que a gente esperava que fosse acontecer, não aconteceu, e a pergunta dela era: por quê? Por quê? E é difícil para um pastor nessa hora, né, querer explicar 19 anos de uma vida, e responder uma pergunta dessa. Mas a palavra de Deus, o profeta Ageu, nos dá uma luz, mais ou menos, sobre isso para cada um de nós. Porque o povo de Israel estava passando justamente por um período de muita frustração. E o texto que nós lemos falou: semeai muito e colhei pouco. Comeis, porém não vos fartais. Vesti, mas não ficais aquecidos. Para que nós venhamos entender o contexto desta história, dessa profecia,
O profeta Ageu, ele é o primeiro grande profeta de Deus a se manifestar no período pós-exílio babilônico. Nós sabemos que muitos profetas alertaram sobre esse exílio, nós sabemos que Deus levantou Nabucodonosor para sitiar Israel, sitiar Jerusalém, destruir o templo. Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo, e nós vemos Deus usando a Babilônia para colocar o juízo e a justiça acontecer no povo de Judá, um povo que havia virado as costas para o Senhor, um povo que estava adorando outros deuses, um povo que prestava veneração a outros deuses e postes e rainhas dos céus, como eles chamavam. E por mais que os profetas vinham alertando, como é o caso do profeta Jeremias, dizendo: ei, parem com isso, volte para o Senhor, porque vai vir destruição, vocês vão ficar no cativeiro e tal, o povo não acreditava, e nós sabemos quanto Jeremias foi perseguido, 30 anos de pregação, onde as pessoas não davam ouvido para ele, chegaram a apedrejá-lo, chegaram a prendê-lo, chegaram a maltratá-lo, mas não davam ouvido a Jeremias. Apenas quando as coisas começaram a acontecer, conforme ele havia proferido, é que eles sentiram e viram o quanto é pesada a mão de Deus. Ai daquele que cai na mão de um Deus irado. O povo de Israel já havia sido levado para o cativeiro, o povo de Judá agora estava indo para a Babilônia, e literalmente 70 anos estão lá sendo exilados na Babilônia. É lá que nós vemos profetas surgir, como o profeta Ezequiel, como o profeta Daniel, e depois que encerra o período da Babilônia, e nós sabemos que ele encerra porque o Império Medo-Persa destrói os babilônicos, e com uma política muito diferente, eles dão liberdade. Ciro emite um decreto dando liberdade para aqueles que estavam exilados na Babilônia pudessem voltar para as suas terras. E daí nós temos então grupo de judeus voltando, saindo da Babilônia e voltando para a terra de Jerusalém. Nós sabemos que nesse retorno temos Neemias, temos Zorobabel, temos Esdras, nós temos esses líderes que estavam lá agora conduzindo o povo a voltar para a terra. E o Senhor desejava que esse povo voltasse, como nós vemos Neemias fazer, reconstruísse o muro e reconstruísse o templo. O povo vai, e quando chega lá, eles são muito perseguidos, porque eles descobrem que 70 anos depois, aqueles que ficaram em sua terra agora eram um povo misto. Não era mais um povo puro, como eram os israelitas e os judeus. Mas os babilônicos e os assírios, eles gostavam de misturar os povos. Então, se ele levava um pouquinho daqui para lá, eles pegavam um pouquinho de cá e colocavam lá, e eles se relacionavam e viravam um povo misto. Um povo, não apenas o biológico e a natureza do homem ficava misturada, mas também as religiões, as práticas, os princípios, os valores, e quando eles chegam lá, já não é um povo que conhecia o Senhor Jeová. Quando eles chegam lá, eles veem que é um povo misturado, e aí surge o que nós conhecemos como samaritanos, que lá na frente, quando entra no Novo Testamento, você vai entender por que judeu não se dá com samaritano. Porque quando os judeus voltam para reconstruir agora Jerusalém, aqueles que estão lá, os samaritanos, eles estão perseguindo, eles não querem ver os muros ser reerguidos, eles não querem ver o templo do Senhor ser edificado, e eles começam a fazer toda aquela perseguição que no livro de Neemias você conhece a história. Enfim, isso faz com que o povo fique meio desanimado, os muros se erguem, nós sabemos o que acontece, mas o templo do Senhor não é edificado, o templo do Senhor não é erguido, e nós estamos falando de um período antes de Cristo. Jesus ainda não tinha vindo, o véu não havia sido rasgado, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Era tudo através do templo, era tudo através de um sacerdote, era tudo através do intermédio daqueles que buscavam a santidade e se consagrar ao Senhor. E o templo ainda era a figura da manifestação de Deus. O templo ainda era a figura de quando você queria ter um encontro com o eterno, um encontro com o divino, você ia no templo. E o povo se esqueceu do templo. Passa-se 1, 2, 3, 4, 5...
Os teólogos calculam mais ou menos 15, 16 a 17 anos. As pessoas se esqueceram do templo, os muros estavam edificados, e eles agora se voltavam apenas para a edificação das suas casas. Cada dia mais eles queriam aumentar um cômodo na sua casa, cada dia mais eles queriam uma casa mais luxuosa, mais confortável, e esqueceram do templo do Senhor. E daí se levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu se levanta com uma palavra dura, uma palavra pesada, mas uma palavra esclarecedora, trazendo discernimento, porque as pessoas estavam frustradas. Elas não sabiam porque as colheitas não produziam aquilo que elas esperavam. Elas não sabiam porque as coisas estragavam no celeiro. Elas não sabiam porque quando iam pegar o vinho, pensando que teria litros, não tinha nem a metade daquilo que elas tinham de expectativa. E o profeta Ageu diz: sabe por quê? Porque o Senhor está lutando contra vocês. E se você olhar no próprio livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 16, você vai ver o seguinte: quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Não era o diabo, não eram os inimigos que estavam assaltando ou colocando joio. Deus estava lutando contra o seu povo, já num tempo pós-exílico. Por quê? Porque o Senhor não estava sendo a prioridade do seu povo. Mas ao mesmo tempo que o Senhor, Ele mostra onde estava o erro, Ele mostra como corrigir esse erro. Ele mostra como voltar a ter as bênçãos dEle na vida daquele povo. E a primeira coisa que nós vamos ver claramente o Senhor mandando o povo fazer, Ele diz: reconsiderem o caminho de vocês, reconsiderai os vossos caminhos, o vosso passado, a vossa trajetória, o que vocês estão fazendo. E nós vamos ver que esse povo escolheu reconsiderar o caminho que estavam trilhando. O Senhor, Ele não reteve a bênção do povo por ser um Deus mau, um Deus carrasco. E como a paternidade faz bem para o ser humano, porque nos faz entender como funciona também a paternidade com o divino. Eu não tiro de vez em quando o videogame do meu filho, e olha que ele quer jogar, porque essa geração quer o tempo todo jogar videogame. Mas eu não tiro o videogame dele, não castigo ele de poder estar se divertindo porque eu quero o mal dele. Mas eu coloco esse castigo porque eu quero o bem. Eu privo ele daquilo porque eu quero ver ele crescer, quero ver ele melhorar, quero ver ele fazendo as coisas certas. O Deus de amor estava fazendo isso com o povo pós-exílico. E esse Deus, Ele continua fazendo isso com cada um de nós. E não deve ser motivo de nós nos rebelarmos, de nós ficarmos bicudo e falar: não adianta mesmo servir ao Senhor, não adianta mesmo ir na igreja, não adianta mesmo carregar e ler a Bíblia, não adianta mesmo vir no culto de ceia ou na escola dominical. Adianta, mas mais do que isso, nós precisamos reconsiderar o nosso caminho. E aqui eu quero perguntar para você: como está a sua vida? Você já se perguntou, nesses dias de final de ano, e quem sabe você tirou umas férias, por que aquilo que você falou no começo de 2015 não aconteceu quando chegamos no final dele? Por que muitas vezes a frustração parece que permeou todas as semanas do seu 2015? Porque talvez planos que você fez e até
planejou e desempenhou tudo certo o que tinha planejado, por que não resultou em bênção? Por que não resultou em sucesso? Por que não resultou em vitória? Você está feliz com a sua vida? Você está feliz com o seu casamento? Você se sente realizado? Podemos até perguntar, você hoje é mais feliz do que era 5 anos atrás? Os seus relacionamentos estão melhores estruturados do que 5 anos atrás? A tua intimidade com o Senhor está melhor do que há 5 anos atrás? Como está a sua vida? Nós precisamos sim reconsiderar os nossos caminhos e perguntarmos, eu estou vivendo as promessas do Senhor? Que disse que não seria fácil, mas que nós teríamos vida em abundância, que prometeu que a presença dEle nos daria força e capacidade para enfrentar os desafios do dia a dia. Você está contente com a sua existência? E aqui eu lembro o que é estar contente, satisfeito com o conteúdo que chegou à sua mão. Ou você caiu nas propostas do mundo, do incontentamento, da insatisfação, de sempre querer um pouco mais. Às vezes eu fico lembrando da minha infância e eu até acredito que quando o Senhor nos disse que nós, para herdarmos o reino de Deus, precisamos ser igual a criança, eu acho que tinha muito do contentamento. Pena que as crianças hoje estão muito parecidas com os adultos e perderam a noção de contentamento, mas eu me lembro na minha infância como que no recreio, umas bolinhas de biluzitos traziam um contentamento maravilhoso. Era um pirulito que ganhava na escolinha, nossa, a gente ficava super feliz. Mas parece que o tempo vai passando e a gente vai entrando no mundo dos adultos e parece que nada mais gera contentamento. Parece que você vive sempre esperando que vai acontecer algo que vai sim resolver os teus problemas e trazer uma paz que você ainda não desfruta. O Senhor hoje nos chama para reconsiderar o nosso caminho. Quais são os sentimentos que têm dominado o seu coração? Será que a raiva não tem sido muito frequente? Será que o medo não tornou um parceiro na sua vida? Ou, quem sabe, a tristeza virou um hábito? Nós precisamos repensar o nosso caminho e não deixarmos ser atropelados pelo ativismo dos nossos dias. Nós vivemos uma geração que desaprendeu parar, descansar e pensar na vida. Essa geração de hoje é a geração que tira férias para se cansar. É a geração que tira as férias, mas ela pega todos os dias das suas férias e programa alguma atividade. Ela tem que um dia no Beto Carreiro, um outro dia na Cascavel, outro dia na praia, um dia tem que mergulhar, um dia tem que saltar de paraquedas. Chega no final, ela teve muitas experiências boas, mas ela volta para casa mais cansada ainda. E não usou talvez um período para repensar o que fez, o que deixou de fazer, o que precisa mudar. E a gente fala que não, nós fazemos isso porque 2016 vai ser diferente, eu vou fazer isso, mas a gente não para pensar a respeito disso, e não deixa o Espírito Santo sondar o nosso coração e trazer realmente luz à nossa mente, para que as coisas fiquem claras. Porque é uma geração extremamente ativista. É uma geração que tem caído, infelizmente, numa tática satânica de cuidar e saber muito da vida dos outros, mas não consegue fazer com que o espelho da palavra mostre a sua verdadeira essência. Uma geração que ama pegar revistas como Tititi, como Caras, vai falar da vida pessoal dos atores, dos artistas, de todo mundo, e as pessoas hoje sabem que a fulana de tal está grávida, que a outra lá fez uma tatuagem no pé, que vai sair uma música nova, mas às vezes não consegue olhar para dentro de si.
Alguns sabem como é que está a vida do vizinho, da vizinha, do irmão, do fulano, do pastor, mas não consegue sondar a sua própria vida. E quem não sonda a própria vida, cai naquele erro que Deus falou: antes de apontar o cisco no olho do irmão, tira a trave que está no teu olho. Nós precisamos aprender que vamos ter sucesso no ano 2016, se nós colocarmos em prática esse ensinamento que o Senhor pediu para o povo lá, de Judá, que estava voltando do exílio, fazer. Reconsidera o caminho, e vocês vão então ter um diagnóstico, porque vocês estão sendo tão frustrados, nada que vocês planejam dar certo. Reconsiderai o vosso caminho. O filho pródigo foi aquele garoto que fez muita coisa errada, mas ele, quando estava lá no meio dos porcos, na pior, ele parou para pensar como é que estava a vida dele, e mesmo no meio da lama, mesmo tentando comer a comida dos porcos, e nem isso o patrão deixava ele comer, ele se lembra da casa do pai. O texto da palavra de Deus, na versão atualizada, diz: caindo em si, é literalmente isso, caindo em si, o que eu fiz na minha vida? Até o menor dos empregados do meu pai vive melhor do que eu vou voltar. Só caiu a ficha, que podia voltar, mudar a história que tinha para ele viver, quando ele parou e refletiu a respeito de si mesmo. Nós vamos ver muitos exemplos, podemos citar aqui o próprio rei Davi. Depois de ter pecado, ele se isola, e começa a perceber o quanto ele era pecador, e daí ele escreve depois o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha culpa, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado me persegue. Meus irmãos, nós não teremos vida melhor em 2016, se nós repetirmos os mesmos erros, e só vamos detectar os erros, se considerarmos o nosso caminho, e Deus nos propõe isso, um caminho certo, que hoje você tome essa atitude, reconsidere o seu caminho. Nós vamos ver, a partir disso, o povo ouviu a profecia que Ageu estava ali ministrando, e nós vamos ver o povo tomar uma segunda atitude. O verso 8 diz, o profeta ainda falando em nome de Deus: subam o monte para trazer madeira, e construa o templo, para que eu me alegre, e nele seja glorificado, diz o Senhor. E alguns versículos na frente, o versículo 12, você vai ver o líder, Zorobabel. Diz assim o texto: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus enviara. E o povo temeu o Senhor. Obediência precisa ser um outro passo. Considerou o caminho, ouviu o que o Senhor disse a teu respeito, agora precisa ser tomada uma atitude de obediência. Esse passo sempre resulta em bênção para as nossas vidas. Ei, você precisa entender uma coisa, porque nós temos falado muito de obediência e praticado pouco. Obediência ao Senhor, assim como estava acontecendo ali, exige renúncia. Obediência ao Senhor exige renúncia. Aquele povo, eles não estavam de braços cruzados, eles não estavam assistindo o Big Brother o dia inteiro, eles estavam trabalhando muito, mas com o foco errado, com as prioridades erradas. Eles estavam trabalhando muito, investindo muito de si, e o texto de Ageu vai dizer: vocês correm para fazer as coisas de vocês, mas não têm corrido para fazer as coisas do Senhor. Eles estavam correndo, eles estavam na ativa, mas eles estavam na ativa para edificar as suas casas.
para deixar elas cada vez melhor. Eles não eram preguiçosos, eles estavam apenas invertendo as prioridades e, consequentemente, desobedecendo ao Senhor. Então, eles precisaram o quê? Renunciar. Tiveram que renunciar às suas casas, para dar prioridade à casa do Senhor. Eles tiveram que renunciar tempo e, provavelmente, também recursos financeiros, para que a obra do Senhor, aquilo que o Senhor desejava deles, fosse feito. Na nossa vida cristã, você pode ter certeza absoluta que para que você, nos dias de hoje, venha receber as bênçãos de Deus, e que você consiga isso através da obediência à palavra, você vai ter, sim, que renunciar muitas coisas. Pastor, vou ter que renunciar muitas coisas? Claro, muitas coisas. Você vai ter que renunciar o pecado, você vai ter que renunciar a você mesmo. Jesus deu essa proposta quando disse: quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Porque a cultura secular, eu tenho já falado isso, acho que uns 300 cultos já, eles não estão preocupados, como estão anunciando aí, que você venha adorar o diabo. Tem um monte de gente apavorada hoje no Brasil, porque vai ter uma marcha para Satanás. Irmãos, não perca tempo com isso. Ora sim pelo Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil, mas quem que está mais divulgando isso é os próprios crentes. Os crentes estão divulgando isso e, se tiver ou não marcha para Satanás e assim por diante, saiba de uma coisa, a maior marcha para Satanás não é quando vão erigir aquela estátua de um bode em forma de homem, e alguns, pouquíssimos vão adorar aquilo. Não. A proposta do diabo nunca é colocar ele no trono. A proposta do diabo é tirar Deus do trono. A proposta do diabo é colocar qualquer outra coisa. E o que ele sempre faz, na maioria das pessoas, é colocar você no trono. E você se torna egoísta, avarento, hedonista, tudo é para si mesmo. Essa é a proposta do diabo. Se você não está no trono, ele quer colocar uma outra pessoa, um ídolo, uma prática, muitas vezes, até mesmo coisas boas como o teu trabalho. Mas tudo aquilo que ocupa no seu coração um lugar de prioridade, aonde você tem mais entusiasmo, paixão de estar com aquilo, fazer aquilo, do que com Deus, para Deus, você pode ter certeza, Deus não está no trono do teu coração. E você precisa entender que a obediência ao Senhor exige renúncia de todas as outras coisas, de nós mesmos, das nossas riquezas, da nossa família, de seja o que for, qualquer coisa que estiver tirando a prioridade do Senhor, nós estamos pecando, e nós estamos, infelizmente, fazendo mais vontade do diabo do que a vontade de Deus. Você começa a entender por que a nossa geração é uma geração de crentes infrutíferos? Por causa disso aqui. Você imagine se um batalhão como tem no Brasil, só Assembleia de Deus, 9 milhões e meio de pessoas, se só na Assembleia de Deus, esse povo da Assembleia de Deus, nós assembleianos, colocasse o Senhor como prioridade da nossa vida, nós realmente renunciássemos a algumas coisas pessoais e outras coisas mais sérias como pecado, imoralidade e assim por diante, e colocasse o Senhor ali na frente, a gente impactaria esse Brasil de uma forma muito maior, mudaria a história da nossa cidade. Nós aqui somos 12 mil membros, mudaria a história da nossa cidade. E que 2016 você possa obedecer, colocar em prática. Não é para nós ficarmos olhando para o irmão, é verdade, o irmão lá, ele realmente, não, olha para você, e que você possa dizer: Senhor, como eu preciso ser mais obediente à tua voz, aos teus ensinamentos, aos teus princípios, e você vai ver que a promessa dele, de que se você entregar o caminho e confiar as coisas demais ele fará, e que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas, é verdade. Dá uma olhada para a vida de Daniel, que estava lá ainda na Babilônia, todo mundo queria os cargos que Daniel alcançou,
Todo mundo queria ser amigo do rei, cargo de príncipe, né? E Daniel, no tempo de Dário mesmo, se tornaria o número um, o maior, era como se fosse o presidente do maior império, que tanto Babilônia quanto Medo-Persa, porque o império mudou e Daniel continuou nos maiores cargos. Agora, Daniel em momento algum ambicionou por isso. Daniel ambicionava pela presença de Deus, e jovenzinho ainda, quando ele entra na Babilônia, e o rei, muito esperto, oferece os manjares dele para Daniel, ele, opa, tem coisa aqui que não agrada o meu Deus, eu renuncio isso, fico com a aguinha, fico com o legume, mas não perco a comunhão com o meu Deus. E ele recebeu bênçãos, foi promovido, foi exaltado, porque resolveu obedecer à palavra do Senhor. Eu já falei e vou repetir para você aquela frase do C.S. Lewis. Ele diz que existe 2 tipos de pessoas. Uma delas é a pessoa que diz: Senhor, seja feita a tua vontade. E as outras é a que o Senhor diz: seja feita a tua vontade. Que você esteja na primeira categoria, que você realmente venha falar para o Senhor: faça a tua vontade na minha vida, e eu tenho certeza que você andará debaixo de bênção, terá tentação, terá provação, terá problema, mas o Senhor estará te sustentando, livrando da cova se for preciso, mas no final tudo dá certo. Agora, se você está na segunda categoria de Senhor, fica aí, a minha vontade vai prevalecer, infelizmente, você vai se dar mal. O povo, quando ouviu a profecia de Ageu, na mesma hora, eles resolveram: vamos obedecer. Subiram a montanha, cortaram as madeiras e começaram ali a construção, a edificação do templo. O Senhor não está hoje muito preocupado com a estrutura de um templo. Nós estamos aqui num templo bonito, bom, e não devemos tratá-lo relaxadamente, não, porque nos abriga e nos faz aqui estar inconfortável, ar-condicionado, bons assentos, e até mesmo o trato relaxadamente com isso aqui, evidencia aquilo que está no nosso coração. Mas nós sabemos que o Senhor não está presente nesses tijolos, não está presente nos bancos, o Senhor está presente aqui, no nosso coração. Nós somos o templo do Senhor. E daí, talvez, a maneira que o Senhor deseja ver a obediência na nossa vida seja diferente. Ele falou muitas coisas. Não tem como entrar aqui em todos os itens, porque senão a gente ficaria horas e horas falando. Mas eu pergunto: você tem sido obediente ao Senhor quando Ele diz, e falando de missões, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Você tem sido alguém apaixonado por vidas? Quantas pessoas você ganhou para Cristo em 2015? Quantas pessoas em 2015 você ensinou a obedecer os ensinamentos do Senhor? Você consegue perceber que a gente fala que é obediente, mas o Senhor Jesus, Ele nos disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de Deus. Pula essa parte, pastor Ledial. Se você não está indo com a cara de alguém, ou alguém está te perseguindo, qual tem sido a tua reação? Você tem orado por ele e, como diz o texto que Jesus ensinou, amado ele? Ou você tem falado mal dele, perseguido ele? Não adianta querer bênção de Deus se nós não estamos obedecendo a sua palavra. Corremos o risco do Senhor estar lutando contra nós. O Senhor Jesus, Ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, e prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Mas a gente quer tanto aparecer, e quando o outro aparece, a gente fica com ciúme. Quando o outro é promovido, a gente quer puxar o tapete.
Dar honra ao outro. Sabe o que é dar honra? É o que as pessoas faziam com os reis, ou com alguém importante chegava na sua casa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E olha só a continuação desse versículo de Filipenses 2. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cada vez mais você vai ver a marcha de Satanás, que está lá, mais evidenciada nas novelas, nos filmes, nas redes sociais, incentivando você, cuide de si mesmo, os outros que se danem, os outros que se lasquem, o importante é você se dar bem. Está vendo como a marcha de Satanás, que estão lá andando com esse bode, não é tão prejudicial como as outras sutilezas do inferno no nosso cotidiano, tentando fazer que nós venhamos obedecer aos ensinamentos do Senhor? A desobediência aos ensinamentos do Senhor nunca trazem bênção às nossas vidas. Eu vou correr, já ir para o terceiro tópico. O primeiro, reconsidere o seu caminho. O segundo, obedeça o que o Senhor falar. E o terceiro é o que eles fizeram também, priorize a presença de Deus. Priorize a presença do Senhor. Aqueles homens, na mesma hora, eles se arrependem, e eles param as reformas luxuosas que estavam fazendo nas suas casas e começam a reconstruir o templo. Os velhos ficam lamentando porque eles conheciam um pouco mais do antigo templo de Salomão, muito maravilhoso, muito grandioso. Os jovens estavam ali felizes porque eles só conheciam as ruínas do antigo templo e agora estava sendo construída alguma coisa. Mas todos eles agora estavam querendo priorizar o Senhor, buscando primeiro o reino dos céus. Se nós queremos ter um 2016 e uma vida abençoada, priorize sempre a presença do Senhor na sua vida. Valorize a companhia de Deus. Ame o Senhor de todo o seu coração. O encontro real com esse Deus, meus irmãos, eles mudam a nossa atitude, e mudam as nossas buscas, mudam as nossas procuras. É um Zaqueu louco e fissurado por dinheiro e mais dinheiro, não importando se era desprezado por ser o chefe ali dos publicanos, mas, quando ele tem um encontro com o Senhor, Jesus vai na sua casa, e que a salvação naquela casa, o dinheiro que era tão importante para ele, ele diz, olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, e se tem alguma pessoa que eu defraudei, que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Aquilo se torna supérfluo comparado com a gloriosa presença de Jesus, comparado com a presença daquele que preenche o coração e traz vida. Nós precisamos aprender a valorizar e priorizar muito mais a presença de Deus nas nossas vidas. Não permita que outras coisas conquistem o trono do seu coração. Deixe o Senhor governar. Ele é a melhor companhia. Isso gera bênção para você. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, onde o esfriamento espiritual tem sido muito grande. Tudo resultado da desobediência ao Senhor, e muitas pessoas até dizem, que saudade daqueles cultos de antigamente. O Senhor não mudou, a igreja continua sendo a noiva. Talvez o que mudou é a maneira como nós chegamos aqui para adorar. Talvez o que mudou é o nível de santidade de cada um. Você vai ver que os cultos têm bênção, e ao mesmo tempo que você vai ver tendo pessoas falando em línguas, derramando lágrimas, tem pessoas muito aéreas, muito longe de Deus. Infelizmente, nós vemos o pecado corroendo, parece cada vez mais o coração da humanidade. E nós temos visto, talvez, a propagação e a evolução aí dos meios de comunicação, uma propagação muito mais intensa de moralidade. E nós precisamos
cuidar, porque a nossa mentalidade, o nosso pensamento, que é o que resulta em atitude, ele está sendo o tempo todo moldado pelas redes sociais, moldado pelo que você assiste, moldado por tudo isso. Eu tenho falado e tentado mostrar abertamente o quanto o mau uso da tecnologia tem prejudicado os cristãos de hoje, porque ninguém questiona que um celular é útil, é necessário e hoje é praticamente indispensável, mas como isso mal utilizado pode devastar a santidade de uma pessoa, o relacionamento com Deus, quanta baixaria sendo compartilhada, quanta pornografia prejudicando os seus olhos, que é a janela da alma, quanto conceito mundano nas séries que passam na televisão, que você assiste, que tem esfriado o teu coração e você não percebe mais isso. Nós somos uma geração, como eu falei, uma geração que não sabe parar, uma geração que precisa o tempo todo estar entretida, só que o entretenimento, que tem coisas boas, tem filmes bons, tem jogo de videogame bom, mas se tu não cuidar, tudo é viciante, tudo te aprisiona, tudo pode ser muito maior do que o teu tempo com Deus, ser naquele equipamento, e tudo isso gera sim esfriamento espiritual. Talvez o que o Senhor está dizendo hoje, ei, não é nem para você parar a reforma da sua casa, e vier aqui ajudar na reforma da igreja, não, Ele está dizendo, olha, dá uma parada de jogar tanto videogame, dá uma parada de trabalhar tanto, dá uma parada de assistir tanto isso e tira um tempinho mais para mim, vai para o teu quarto, dobra o joelho, ora, derrama o teu coração, chega mais cedo no culto, em vez de ficar em tititi para cá, falando do fulano e do ciclano, dobra o joelho, ora, busca a face do Senhor. Você vai ver que isso vai resultar em bênção, quando o Senhor não apenas ouvir o teu discurso, e o teu levantar de voz aqui, dizendo que a Ele seja a glória, mas quando Ele começar a olhar a tua atitude, de chegar quietinho na igreja, meia hora antes de começar o culto, dobrar o joelho, lágrimas molhando o banco, a bênção do Senhor vai estar ali. Quando você não precisa colocar no Facebook quão orador você é, como fazer videozinhos orando para cá e para lá, e agora eu estou aqui de vigília e tiro uma selfie de você de joelho. Não, o Senhor diz, senta no quarto, fecha a porta, o Pai que ouve em secreto, Ele está lá contigo, te responde, te abençoa. Não queira aparentar santidade, mas seja santo, e o teu perfume, o perfume de Deus na sua vida vai exalar. É isso que nós precisamos. Prioridade da presença do Senhor, e não apenas os rótulos de santidade, não apenas os rótulos de um cristão verdadeiro, mas de essência, de intimidade com o Senhor, de gente que caminha seguindo as pisadas do Mestre. É isso que nós precisamos, a autenticidade. Chega de lata que faz muito barulho, mas está vazia. O Senhor tem chamado a sua igreja para um despertar, e o avivamento vai acontecer quando nós entendermos isso, quando nós entendermos que aquilo que nós pensamos que é santidade é um trapo de imundícia na presença do Senhor. Quando isso faz parte da tua compreensão, você se humilha. Assim aconteceu nos anos 60 e 70, o avivamento lá na África do Sul, quando o pastor Elder Stegan, ele estava limpando um estábulo de animais, e o Espírito Santo falou para ele, olha, as igrejas aqui da África do Sul estão frias, porque os crentes estão mais sujos do que esse estábulo ali. E ali ele sozinho, caiu de joelho e começou a passar momentos de intimidade com o Senhor, em secreto, ninguém sabia, mas daqui a pouco veio mais um, daqui a pouco veio mais outro. Chegou um dia uma bruxa feiticeira lá, caiu endemoniada, expulsaram e se tornou uma crente fiel ao Senhor. Aquele estábulo ficou pequeno, as pessoas começaram a vir, queriam sentir a presença autêntica de Deus, o manifestar do Senhor, milagres começaram a acontecer. Você vai ver que 10 anos depois,
10 anos depois, eles começam a construção de uma igreja de 7.000 assentos. Hoje, eles têm mais de 5 cultos por domingo, e todos os cultos lotados de pessoas. Revolucionaram toda a região, vieram pessoas do mundo inteiro ver o que estava acontecendo lá. Por quê? Porque alguém resolveu buscar a presença do Senhor de uma maneira autêntica, reconheceu o seu pecado, a sua imundícia, e se rendeu ao Senhor. É disso que nós precisamos, e é isso que vai fazer o nosso ano, a nossa vida ser diferente de tudo que nós já vivemos. O Senhor tem novidade para mim, o Senhor tem novidade para você. O que nós precisamos fazer? Parar, reconsiderar o nosso caminho. Vimos o que estamos fazendo de errado? Não, vamos abandonar isso, renunciar a isso, obedecer à voz do Senhor. E daí você vai ver a profecia de Ageu, ele dizendo: olha, vocês estão preocupados que não é tão luxuoso como o templo de Salomão? E daí ele diz: a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E a gente sabe que esse templo de Zorobabel depois foi reformado por Herodes o Grande, e foi lá onde Jesus Cristo pisou. O Senhor tem coisas novas, lindas, maravilhosas para a nossa vida. Agora, eu e você, nós precisamos mudar. Nós precisamos parar, reconsiderar o nosso caminho. Não sei se você já fez isso um tempo de férias. Se não fez, faça. Toda semana, tira um dia para você parar e pensar e ver o quão você estava obedecendo ao Senhor, o quão mais íntimo do Senhor você está, o quão você valorizou a presença do Senhor, detectou os erros, corrija, obedeça o Senhor, priorizando sempre a presença dEle, e você vai ver o que Deus vai fazer através de você. Vamos se colocar em pé nesse momento. O Deus que deseja te abençoar poderosamente, Ele pode estar também impedindo que algumas bênçãos cheguem, para que você venha melhorar. Coloca o Senhor no trono do teu coração, e vai ter bênçãos, 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 de uma maneira extravagante. Você vai ver quantas bênçãos vão chegar na sua vida. Eu não sei o que você tem clamado, eu não sei o que você tem pedido para você, para a sua família, eu não sei o que você tem pedido para as suas finanças, eu não sei o que você tem pedido na tua vida profissional, não sei. Mas o Senhor hoje te diz: reconsidere o seu caminho e obedeça a minha palavra, e você vai ver o que eu vou fazer. Talvez esse pedido que você já está há anos aí clamando, ele não aconteceu, porque nós precisamos fazer o que o povo lá atrás fez. Feche os seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela maneira que Tu nos esclarece as coisas, e mostrando, Senhor, como lá atrás o povo de Judá estava perdendo o foco, desobedecendo a Tua voz e tirando a Tua pessoa do trono do coração deles, Senhor. Que nós possamos sondar os nossos corações e voltar a caminho certo, voltar a ter intimidade contigo, Senhor, e ter novas experiências que nós nunca tivemos. Deus, não nos deixe conformar com a situação que estamos. Nós queremos é mais, nós precisamos de mais, nós queremos mais de Ti, e nós aqui dizemos, Senhor, que tiramos tudo que está no trono do nosso coração para que Tu venhas ocupar este lugar. A nossa vida é Tua, a nossa vida Te pertence, o nosso trabalho é Teu, nossos recursos são Teu, a nossa família é Tua, o nosso conhecimento é Teu, as nossas habilidades pertencem a Ti, e nós queremos, com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, utilizar, Senhor, isso para a Tua glória, para o Teu louvor, para o crescimento da Tua obra. Nós queremos sim priorizar as coisas que estão no Teu coração, Senhor. Gere essa consciência dos Teus filhos. Assim eu oro, assim eu peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado e diga para essa pessoa: reconsidere o seu caminho. Deus tem bênção para você em 2016. Aleluia.